Agora está pegando criança, jovem, pessoa de 30 anos, né, 40, está pegando tudo. Boa noite. Oi, boa noite. Nilson. Tudo bem? Boa noite. Oi. Boa noite, Renato. A benção, professor. A benção, professor. Célio, boa noite. Boa noite, Dilson. Boa noite, Boa pessoal. noite, Renato, Célio. Oi, boa noite. Ô, Sérgio, Oi. antes de começar o estudo, leu uma pequena biografia do Bernardo de Palissy. Bernardo de Palissy. É o espírito que vai comunicar hoje. Pegar no WhatsApp aí. Ah, mas eu não tenho, não. No Google? No Google. Tem sim. Quem tem pode WhatsApp. Boa noite. Oi, boa noite. Me dá um filme. Onde você viu? Ué, No tem no Google? computador. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, noite. Regina. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Dilson, Boa tudo noite. bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. noite. Você tem aí, Dilson, uma biografia aí, curtinha do Palissy? Olha, eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocá-la aqui, essa biografia aqui para vocês, no chat. Tá? Aí vocês Gilson, você pega e lê um trecho lá, um pedaço da biografia. Está no chat aqui, ó. Ela é pequena. Porque eu leio mal. Eu vou tentar ler aqui para vocês. É grande a biografia, não é muito pequena. Lê só o começo ali. Não, não é esse aqui não, viu? Eu peguei errado aqui. Esse aqui não é do tempo, não. Ele foi para 1580. É outro. É um homônimo esse aqui. Então, vocês queiram desconsiderar. Eu não vou achar aqui não, viu, Walter? Teria que... Ô, Gilson, ele é de 1510. 1510? É. Ah, então é esse mesmo. Espera aí. Só um minuto. Eu pensei que era 1700, é 1500. Então, só um minuto. Bernard de Palissy, esse? É. Nasceu em 1510 e faleceu em 1589. Isso. Tá? Foi um huguenote francês. Tá? É. Engenheiro hidráulico e construtor de barcos. É que a minha está em inglês aqui, eu estou traduzindo, tá? Então, e foi famoso por ter imitado, né, porcelana chinesa também, né, ter fabricado porcelana chinesa. Correto. Deixa eu ver se eu... Peraí. Vamos ver aqui o Google. Para ficar mais rápido para vocês, eu vou... Aqui, ó. Foi um ceramista, engenheiro hidráulico, né, fabricante de barcos e huguenote francês. Ele lutou durante 16 anos para imitar a porcelana chinesa. Na inglês fala falsificar, mas esse aqui usa imitar. Ele é mais conhecido pelos chamados utensílios rústicos, geralmente grandes pratos ovais, altamente decorados, com pequenos animais em relevo. O que mais que fala? Ele é difícil distinguir a cópia dele, dos coisas. Ele é conhecido por suas contribuições para as ciências naturais,
famoso por descobrir princípios da geologia, hidrologia, formação de fósseis. Um protestante É um gênio. foi preso por sua crença durante as tumultuadas guerras da religião na França e condenado à morte. Ele morreu de maus tratos na Bastilha em 1589. Então, é uma breve biografia aí, está no chat aí, quem quiser. Ótimo. Ótimo. A rainha era Catarina de Médici. Isso mesmo. Deixa eu tentar. Tá bom, esse pedaço aí tá bom. Só para a pessoa se colocar no lugar. Eu estou tentando. Foi torturado na prisão, hein? Maus tratos. Provavelmente falta de comida, de coisa, né? Isso não quer dizer que foi torturado. Né? Realmente, as prisões naquele tempo, elas não forneciam comida para as pessoas. Né? Se o sujeito não tivesse um parente para levar lá, ia morrer de fome. Dircão, eu ficar sem comida é tortura, velho. Não, eles não forneciam nem água. Era para morrer mesmo. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus nesse momento em que iniciamos com essa prece, esse nosso estudo da quinta-feira, esse estudo semanal. Pedimos que o nosso Jesus nos fortifique, fortifique todas as pessoas no mundo que estão precisando, e pedimos também por nossos anjos guardiões e espíritos protetores. Agradecemos àqueles mestres que vêm do mais alto para nos ensinar aqui hoje, e também para aqueles amigos e irmãos de ideal, encarnados e desencarnados, que vêm ter conosco nessa noite, e aqueles que também irão aproveitar aí, depois esse estudo humilde, lá na postagem do YouTube. Pedimos que o Senhor Jesus os ilumine a todos nesse trabalho, o qual abrimos o coração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, as nossas faltas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então, né, já que o Walter está entusiasmado com o nosso amigo Palissy, né, de Palissy, vamos pedir para ele começar aqui, né? Palestras familiares de Além Túmulo. Eu passei a conhecer essa personagem, Bernard de Palissy, em 1958, no Colégio Dom Bosco, em Araxá. Tinha livro francês e tinha lá a história. 1958, Bernard de Palissy, em francês. Tem uma mensagem de Emmanuel que fala que ele chegou a queimar os próprios móveis da casa para alimentar o forno, quando ele estava inventando a porcelana, tentando inventar, né? A mulher chamava ele de louco. Ele passou. A mulher ia igualzinho Bezerra. E ele veio de Júpiter, está lá na Revista Espírita, fala que ele veio de Júpiter. Aqui, né, a nota que já inicia, a nota já fala, o Walter vai ler aí para nós, né? Bernardo, já vai ler. Célebre oleiro do século XVI. Então, palestras familiares de Além Túmulo. Bernard de Palissy, 9 de março de 1858. Descrição de Júpiter. Nota. Em evocações anteriores, sabíamos que Bernard de Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. As respostas que se seguem confirmam em todos os pontos
quando nos foi dito sobre esse planeta, em várias ocasiões, por outros espíritos, e através de diferentes médiuns. Pensamos que serão lidas com interesse, como complemento do quadro que traçamos em nosso último número. A identidade que apresentam com as descrições anteriores é um fato notável e, pelo menos, uma presunção de exatidão. Então, é importante começar, porque já está descrevendo a origem desse espírito, né? Ele não é da Terra, né? Ele veio de Júpiter, né? E ele foi oleiro na França, foi ceramista, né? E porcelana. Então, ele fez, um médium fez desenhos de Júpiter. Eu não conheço esses desenhos até hoje. Não tem. Ninguém divulgou. É. Está aqui escrito, mas eu nunca vi. Então, vamos às perguntas. Vou iniciar. Número 1. Onde te encontraste ao deixar a Terra? Eu ainda me demorei aí. Demorei aí na Terra. Em que condições aqui estavas? Sob o aspecto de uma mulher, amorosa e dedicada. Era uma simples missão. Então, eu já vou explicar aqui. É muito fácil, mas para a gente começar a pensar nisso. Ele era um espírito masculino em 1500, mas depois, na próxima encarnação, reencarnou como mulher, né? E valorizou a missão de mulher, amorosa e dedicada. Não era inteligência, genialidade, era sentimento. Ele já era chegado nas louças, né? Então, para ele, não foi tão difícil. Sim. Muito bem, você analisou bem. Isso mesmo. Essa missão durou muito, de mulher, 30 anos. Então, desencarnou nova, né? Lembra do nome dessa mulher? Era obscuro. Quer dizer, é uma mulher simples, sem cultura, que camponesa, não aparecia na sociedade, é nesse sentido. O nome não ia valer nada. Número 5. Agrada-te a estima em que são tidas as tuas obras? Isso te compensa o sofrimento que suportaste? Ele sofreu muito. Perseguição terrível. Perseguição religiosa. Eu estou perguntando para ela, agrada-te a estima em que são tidas as suas obras? Aí ele responde, as obras, quer dizer, as invenções dele, né? Ele era um gênio. Ele era um discípulo de Leonardo da Vinci. Né? Tá no mesmo caminho. Aí ele responde, que me importam as obras materiais de minhas mãos? Que me importam as obras da matéria? O que me importa é o sofrimento que me levou. Isso é gigante, hein? Ele é um cara inteligente, um gênio, né? Deixou a sua marca na humanidade e está falando que o que fez ele feliz no mundo espiritual não foi a genialidade dele, foi passar por sofrimento e vencer. Não, agora eu vou ler o número 6. Com que fim traçaste pela mão do senhor Victório Sardou os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Victório Sardou, um médium famoso da época de Kardec, né? Da Sociedade de Paris. Isso aqui. Tem que ler isso aí. Eu vou ler. Posso ler agora esse trechinho aqui, essa referência? Você tem que ler. Antes da resposta, com que finalidade você traçou esses desenhos de Júpiter? Aí ele responde, com o fito de vos inspirar o desejo de vos tornares melhores.
Então, Victório Sardou, médium psicógrafo que trabalhou com Allan Kardec, posto não soubesse desenho. Ele não sabia desenhar, o médium. Foi um instrumento para os esplêndidos quadros de cenas de outros planetas. Foi membro da Academia Francesa e um dos mais fecundos comediógrafos franceses. Entre os seus 57 trabalhos, sobressai. Pronto. Nasceu em Paris em 1831 e faleceu em 1908. Seu nome ainda aparecerá nessa revista, quer em referências feitas por Allan Kardec, quer como autor de interessante artigo. Então, um bom médium, um ótimo médium, né? Que trabalhou com Kardec e serviu as mãos dele para Victório Palissy desenhar paisagem de Júpiter. Agora eu vou ler o número 7. Uma vez que vens com frequência a essa terra, que habitaste várias vezes, deves conhecer bastante o estado físico e moral para estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter, ela e a Terra. Pediríamos que nos elucidasse sobre diversos pontos. Fez uma pergunta difícil para ele. Aí ele respondeu sinteticamente: em vosso globo venho apenas como espírito, e este não tem mais sensações materiais. Não, hein? Então, na época de Kardec, ele estava vindo, ele não ia encarnar mais. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Ok. Talvez seja até infantil ou curiosidade Mas é legal. besta, mas é curiosidade, porque talvez vocês tenham até uma resposta. Tá? Quando ele encarnou como Palissy aqui, ele já era um habitante de Júpiter, será? Ou ele foi depois promovido, vamos dizer assim? Depois dessas encarnações, tanto com o Palissy como essa mulher, aí ele já falou que já teve outras encarnações aqui, né? Porque quando ele fala, esse na 7 aí, vem com frequência à Terra, tantas vezes deves conhecer o bastante o estado físico e moral. Mas será que ele já era um habitante de Júpiter ou ele foi depois que ele foi habitar Júpiter? Porque aqui essas mensagens são 300 anos após, né? A vida dele como Palissy, né? Eu não sei se vocês têm essa resposta. É curiosidade mesmo, apenas curiosidade. Não vai alterar em nada as respostas que ele vai dar aqui, mas é por curiosidade mesmo. Para mim, ele é um habitante de lá, ele veio em missão planeta. Agora ele está aqui há alguns séculos, já não chegou na época de 1500, não, ele já chegou há algum tempo. Né? Ele já chegou há algum tempo aqui. Já veio iluminado. Melhorado. Ele igualzinho Mozart. Mozart também não era um espírito mais, né, pecaminoso. Veio de Júpiter, direto de Júpiter. E o Dilson? Responde. Pede para a Generosa continuar a 8 aí. Mas você acha que o Bernardo Palissy... Isso, né? Bom, eu achar, isso eu achar ou deixar de achar não tem nada a ver. Né? O que eu posso falar para vocês é, segundo a interpretação desse texto, ele voltou a Júpiter, ou ele passou para Júpiter depois da segunda encarnação dele como mulher, aí, né? Que sucedeu com ceramista. É isso que a gente obtém pela interpretação do texto. Mas eu não sei da vida de ninguém, né? Nem da minha, então. Não, ele já tinha experiência de lá. Aquela genialidade dele, ele trouxe de lá. Ele não aprendeu na Terra, não. Vamos para frente.
Então, estado físico do globo. Número 8. Pode comparar-se a temperatura de Júpiter a uma das nossas latitudes? Resposta: não. Ela é suave e temperada. É sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos dos Campos Elíseos, cuja descrição já foi dada. Então, a temperatura de Júpiter com a nossa é diferente. E lá é temperado. Não tem frio, né? É calor demais. 9. O quadro que os antigos nos deram dos Campos Elíseos seria resultado de conhecimento intuitivo que tinham de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? Resposta: do conhecimento positivo. A evocação tinha ficado nas mãos dos sacerdotes. Esse campo Elíseos aí é um lugar de felicidade, né? Então, o quadro que os antigos falavam, nós vamos para os Campos Elíseos. Então, é um lugar onde só tem felicidade. Então, aí ele fala, né, que é o conhecimento da pessoa. Então, aí ele fala que a evocação naquela época dos antigos, lá dos gregos, dos romanos que falavam sobre os Campos Elíseos, estava na mão, né, dos sacerdotes. Às vezes eles... Chamado pelos romanos e pelos gregos de empírio, né? Número 10. A temperatura, como aqui, varia conforme a latitude? Beleza, hein? Não varia. 11. Segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter, num ângulo muito pequeno e, consequentemente, dar muito pouca luz. Pode dizer-me se a intensidade da luz ali é igual à da Terra ou se é menos forte? Então, o Sol, ele clareia, às vezes, milhares de outros planetas, né? Então, está perguntando, como que é o Sol? Como que o Sol chega lá? Esse Sol é o mesmo. É o mesmo nosso. Resposta: Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Legal, isso aí. Pode ser. Então, o Sol lá chega diferente, chega a menos. Ameno, quer dizer, diferente ao nosso Sol que está aí crestando tudo, cada dia está ficando pior. 12. Há uma atmosfera? Sim. 13. A atmosfera é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Resposta: não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Então, a atmosfera da Terra é uma, e de Júpiter, que é um planeta adiantado, segundo os espíritos, de 45 mil a 50 mil anos na nossa frente. Na parte de Mozart, quando Mozart dá o seu depoimento, está lá. O tanto que são evoluídos. Número 14. Lá existem água e mares? Sim. E as sondas pobres da Terra, eles mandam lá, ficam anos e anos procurando lá, como é que fala, água, mar. Por quê? Porque a dimensão deles é diferente da nossa. Então, essas maquininhas, vou falar assim, rústicas da Terra, não conseguem captar a essência dos planetas que está em volta. Um planeta espiritualizado. De tanto espiritualizado, as nossas sondas terrestres não conseguem. Por exemplo, o nosso telefone é 4D, 5D. Quando nós vamos fazer ultrassom, principalmente gestante, faz de 4D. Então, isso eu vou falar para a gente entender. Vamos supor que lá em Júpiter, lá é 100D, 500D, tá vendo? A dimensão é diferente. Por isso que não encontram nada.
15. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa, mais leve, mais etéreo. 16. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises. Olha só que maravilha! É a morada dos bem-aventurados. A matéria apenas permite o tato. Nossa, que maravilha, hein? Camille Flammarion, numa outra revista espírita, que eu tenho até anotado. Aí ele pergunta para o espírito de Lumière, que é outro que veio de Júpiter também. Ele perguntou assim para o Lumière: a pessoa, o sábio dos sábios da Terra, escolhe o mais sábio. Se ele for reencarnar em Júpiter, como que ele reencarnaria? Está lá escrito assim, como um macaco. Agora nós vemos como nós estamos inferiores, né? 17. As plantas têm analogia como as nossas? Sim, porém mais belas. E, para mim finalizar, Mozart conta, na parte da evocação dele, quando eles fazem a evocação do Mozart, ele diz que a natureza lá é uma maravilha, o vento, a brisa. Na porta da casa do Mozart tem um grande portão com uma clave de sol na frente. E ele fala que quando as plantas são luminosas, são diferentes da terra, e quando vem a brisa bate as folhas uma na outra, pode procurar isso, que eu tenho certeza que eu estou falando. Quando bate as folhas uma na outra, elas tocam músicas. Muito obrigada. Com certeza não é a casa da Anitta, né, Eugênia? Vamos pedir para a nossa amiga, a Liliane, então, ela falar do estado físico dos habitantes. Estado físico dos habitantes. 18. A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Sim, ela é a mesma. Então, né, ele está falando que eles também, vamos dizer, lá tem a característica do corpo como os homens aqui na Terra também, né? Acho que seria isso, só que lógica diferente, né? Que vai explicar melhor, na 19. Oi? Ele está querendo dizer que lá não parece com inseto. Um passarinho, entendeu? Um morcego. Né? Pode ser, né? Mas não é. 19. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura comparada com a dos habitantes da Terra? Resposta: grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como a impressão de seu espírito, belo onde ele é bom. O invólucro é digno dele e não é mais uma prisão. Então, né, ele diz aqui que eles são maiores, né, que os seres humanos, né, bem proporcionados. Não sei, ele deve ser não sei como seria esse proporcionado. Seria, tipo, mais altos, mais robustos ou mais... É isso aí. Mais de 2 metros cada um. Proporcional, são gordos, né? Tudo certinho lá. Sim. E ele faz a comparação, né, que o homem aqui na Terra, ele tem a impressão como o seu espírito, né? Ele é belo onde ele é bom, né? Tipo assim, agora lá tem a diferença, né, que esse invólucro, ele não é mais uma prisão, né? Então, o espírito, ele já é liberto, a pessoa é mais evoluída, né? E eu acredito que é assim. Né? Número 20.
Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade e outros têm outra, conforme o seu destino. Então, né, tá dizendo que tem diferenças dos corpos, né? Não é todo mundo igual, né? Mas que é isso? Opaco, diáfanos, translúcidos? Pode explicar aí, gente? Eu não entendi isso, não. Opaco é o que não penetra a luz, né? Diáfano é aquele com espessura muito restrita, né? Muito, quase que dá para ver do outro lado, né? E translúcido é aquele que não dá para ver, mas passa a luz. Okay. São copos pesados e copos leves. Certinho. 21. Compreendemos isso em relação aos corpos inertes. Mas nossa pergunta refere-se aos corpos humanos. Resposta. O corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes, mas os bons nada mais têm para se ocultar. Podem ler reciprocamente em seus corações. O que aconteceria se assim fosse aqui? Então, ela tem uma diferença, né, entre os homens, né, que, pelo que eu entendi aqui, no final ele fala que, como seres bons, eles podem ler reciprocamente em seus corações. Seria ler o pensamento ou conversar em pensamento. Acho que mais ou menos assim, né? Diferente da gente, né? Esse pensamento. Alguma coisa com uma telepatia, né? Sim. 22. Lá existe a diferença de sexo? Sim, há por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria, né? Então, ele enfatiza bem, né, que existe a diferença, né? Não é tudo homem, tudo mulher, tudo, né? Tem as diferenças, né? Ainda continua, mulher e homem. Pode ir até 25, Lívia. Tá bom. 23. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Resposta, puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Nossa, bem interessante isso aqui, né? Então, a alimentação deles é só vegetais, né? É só vegano. Lá é vegetariano e vegano. Veganos. Sim, veganos, né? 24. Disseram-nos que a parte de sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram. É verdade? Sim. Então, né, a alimentação deles é extraída do meio ambiente, né? Bem interessante isso aqui. E a 25. Comparada com a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? É mais longa, com certeza, é bem mais longa. Isso aí, gente. Se alguém quiser comentar. Bom, quanto à parte, vou comentar aqui quanto à parte da alimentação. Isso não é desconhecido, não, porque a mitologia e a religião hindu, elas já definem a absorção do nutriente do ar, que eles chamam lá de prana, tá? Que é a absorção dos nutrientes que existem no ar, né? Do nitrogênio. Isso é feito aqui na Terra por determinadas bactérias, são chamadas nitrificantes, que elas transformam o nitrogênio do ar em nitratos no solo para as plantas poderem utilizar, né? Então, o que se usa aí na plantação de soja,
e agora até na plantação de milho, né, já foi desenvolvido esse mais novo avanço, é um inoculante, né, que são ali cepas daquelas bactérias que vão se formar na raiz da planta, fornecendo todo aquele grande parte do nitrogênio que ela precisa para crescer, que é o alimento gasoso, né, em forma que elas podem utilizar, para que não nos coloque tanto adubo, né, tanto fertilizante que agride o meio ambiente, né? Então, já é uma evolução, né? E agora, né? Então, a respeito da alimentação pela coisa, também está no nosso lar. Lá tem no problema de alimentação, tem uma coisa a esse respeito, né? Quem quiser falar mais alguma coisa, quer ser algum comentário, pode fazer. Só lembrando aí que você falou do nosso lar, né? Se não me engano, é no último capítulo mesmo, quando o André Luiz recebe lá o título de cidadão, né, de nosso lar, ele fala que, inclusive, ali a alimentação dele já passava a ser outra. Se não for o último capítulo, eu sei que é Cidadão de Nosso Lar, o título, é um dos últimos. Ele fala que já a alimentação dele já passava a ser outra. Tem um pouquinho anterior chamado Questão da Alimentação. Ah, sim, aí esse é onde teve a revolta, né, que o governador resolveu lá implantar um alimento mais vegetariano, vamos dizer assim, né? Mas essa falo da atmosfera, o nitrogênio, né? Você vê, a nossa atmosfera aqui, ela é composta, a maior parte é nitrogênio, é 99, alguma coisa por cento de nitrogênio. O oxigênio é muito pouquinho, e o nosso corpo humano ainda não é feito, não está preparado para absorver, para aproveitar, né, utilizar esse nitrogênio. Então, nós inspiramos o nitrogênio de devolver ele do mesmo jeito. Né? Nós não sabemos fazer o metabolismo. Isso, obrigado, Walter. Isso aí. Então, Gilson, um segundo. Eu acho importante que eu vou falar agora. Segundo a ciência, a nossa alimentação pela boca é 30%. 70%, eu lembro também, André Luiz, 70% é água e sol. Ar, água e sol. Esses três constituem 70% da nossa alimentação para o corpo e para o espírito. O alimento da boca é só 30%. Agora, no Júpiter é 100%. Então, vamos pedir para o Célio, aí, que está na sequência aqui na minha tela, ele seguir a partir da 26 aí, até a 32. Então, vamos lá. 26. Qual é a duração média da vida? Resposta. Como medir o tempo? Quer dizer, essa resposta aqui é fatal, né? Baseado em quê que eu vou... Como é que você quer que eu conte? 27. Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos. Nós acho que discutimos isso a semana passada, né? Esses 5 séculos aí, né? Então, ou seja, 500 anos aqui, né, é a vida deles lá. Né? Não quer dizer que eles vivem 500 anos lá. Somos nós que vivemos 500 aqui. Vou deixar isso bem claro. O que está tomando comparação é o nosso, não são eles que vivem 500. Entendi, 28. Por exemplo, é tipo assim, eu nasço aqui e alguém nasceu no mesmo dia em Júpiter. A vida média deles lá, quando ele desencarnar lá, eu aqui estou desencarnando com 500 anos. Eu, aqui na Terra. É o terrestre que passa 500. Certo, isso. Agora entendi. 28. O desenvolvimento da infância
é proporcionalmente mais rápido que o nosso? Resposta. 8 horas não pode. Vamos voltando, né? Então, Célio, pode continuar? Vou voltar ao 28. De novo, né? O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? Resposta. O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. 29. Estão os homens sujeitos a doenças? Resposta. Não estão sujeitos aos vossos males. 30. A vida está dividida entre a vigília e o sono? Resposta. Entre a ação e o repouso. Gozado, ele não gostou muito desse vigília, não, né? A ação. Entre a ação e o repouso. 31. Poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Resposta. Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Olha que interessante. A maior ocupação deles é encorajar os outros, né? Quer dizer, o trabalho está mais ligado a outros mundos do que o mundo deles. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. 32. Ali se cultivam certas artes? Resposta. Lá elas são inúteis. Vamos prestar muita atenção nessa resposta. Lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. Isso é para refletir, hein, gente? Sabedoria, hein? Sabedoria. O que está dito por aí, o que está escrito por aí. Bom, é isso aí. Eu não tenho comentário para fazer. Alguém tem algum comentário para tecer aí? Eu queria fazer um comentário. Então, por favor. Essa final aí, que fala das artes, seria assim, tipo uma pintura, isso aí para eles não é inútil, assim. Eles vão fazer uma pintura, uma música, Teatro? Esse tipo de coisa também, né? Eu vou dar uma entradinha. A arte é uma diversão para a Terra. No mundo espiritual superior, não tem diversão, certo? É uma arte, por exemplo, vai fazer uma prece, ele não vai fazer uma prece inutilmente. Então, eles não vão fazer uma arte só para passar o tempo, entende? Ela tem que ser útil. Ela tem uma utilidade aqui na Terra, né? Hein? A utilidade de alegrar a gente, de aliviar os sofrimentos, distrair, de consolar, né? Então, é a utilidade aqui na Terra precisa. Na Terra precisa. E nós estamos começando a educar espiritualmente, é por isso. As sinfonias, né, que vêm de lá, né, que vieram dos habitantes de lá, né, que maravilha as músicas, né? Mozart. A música deve ter lá, né? Assim sendo, vamos então pedir a nossa irmã Edna que continue a partir do 33, indo até o 40. 33. A densidade específica do corpo humano permite ao homem transportar-se de um a outro ponto sem ficar, como aqui, preso ao solo. Então, seria a caminhada ou a volitação? Respondeu só assim.
Existem. Oi? Parece que lá eles voam, né? Porque aqui, né, fica preso, a gente não consegue ficar um palmo ali no chão. Existem lá o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida origina-se do desprezo, no desprezo de si mesmo. 35. Sendo os corpos dos habitantes de Júpiter menos densos que os nossos, são formados de matéria compacta e condensada ou vaporosos? Resposta: compacta para nós, mas não seria para vós. Ela é menos condensada. Pronto? Alguém quer? Então, a matéria, né, os corpos são leves, né? Mas não é uma coisa, mas é condensado, né, para eles, né? Me parece que ele quer dizer que o que é para eles é sólido, para nós é extremamente gasoso, Exato. ou até inferior a isso, né? Até menos denso ainda, né? Porque o gás também tem densidade, né? – 36. O corpo considerado como feito de matéria é impenetrável? Sim. É o deles, né? Esse corpo feito de matéria ser impenetrável é o deles, que ele responde que sim, né? Não atravessa, é isso? Que é um corpo de matéria, não é espírito, né? Estão encarnados. Seria isso? Me parece que sim, né? Só que de uma matéria muito menos densa que a nossa, né? Então, para nós, pode parecer que o corpo deles não existe. E para eles, ele existe, né? É impenetrável segundo os conceitos materiais lá das leis que regem lá aquele mundo, né? Para nós não seria nada, né? Seria inferior ao ar, né? Pode ser até invisível, né? Provavelmente, né? 37. Os habitantes têm, como nós, uma linguagem articulada? É telepatia ou é uma linguagem, né? Como nós. Fala que comunicação pelo pensamento. Quer dizer que eles não usam a boca para eles é atraso. Legal isso aqui. 38. A segunda vista é, como nos informaram, uma faculdade normal e permanece entre vós? Sim, o espírito não conhece entraves, nada lhe é oculto. Então, eles enxergam, né, além a grandes distâncias, né? Seria isso, aquilo que a gente não vê aqui, porque é muito pequeno, ou muito longe, ou que seja, lá para eles não tem essa dificuldade, né? Tudo. – 39. Se nada é oculto ao espírito, conhece ele o futuro? Referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. O conhecimento do futuro depende do grau de perfeição do espírito. Isto tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões de que nos incumbem.
Mas dizer que conheçamos o futuro sem restrições seria nivelar-nos a Deus. Então, eles conhecem o futuro, né, deles, mas não é todo o futuro. Né? Conhecem um pouco daquilo que eles vieram realizar, né? As missões que vieram realizar. Aqui a gente, se tiver algum trabalho a realizar, ou que seja, uma prova passar, a gente não sabe nada, né? Lá eles já sabem algum. 40. Podereis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Resposta, não. Esperai até tenhais merecido sabê-lo. Até aqui, né, Edilson? Não tem pressa com isso aí, Isso é não. bom. Esperar. Esperar, vão. Essa resposta aí, Ed? Não posso dar. Essa resposta, a última aí, posso falar nada não. Quando você puder, tiver merecimento, você vai ficar sabendo. Vai evoluir, né? Vai evoluir. Isso aí me lembrou quando eu perguntei para o Dilson, Dilson, me fala aí o nome do meu espírito guardião. A resposta que o Dilson deu foi essa aí. Não, quando você tiver merecimento, você fica sabendo. Beleza. Então, eu peço desculpas mais uma vez, né, de ter falado isso para você, né? Mas, na verdade, foi, vamos dizer assim, né? A boca é minha, eu que sou o culpado, mas foi o espírito que... Não, mas, ô Dilson, a sua resposta não foi tanto, não, eu que estou brincando. Você foi mais educado. Então, Você, quando fala que a Terra é um planeta muito ruim, muito difícil, vai evoluir e vai para Júpiter, né? Então, vamos pedir para a Regina Lúcia fazer do 41 ao 47, né? Tá bom, Deus. 41. Comunicai-vos mais facilmente que nós com os outros espíritos? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. Deve ser bem fácil, né, para eles comunicarem entre eles, né, os espíritos. 42. A morte inspira o mesmo horror e pavor que entre nós? Por que seria ela apavorante? Entre nós já não existe o mal. Só o mal se apavora ante o seu último instante. Teme o seu juiz. Nossa Senhora, hein? Que é isso? Nós temos medo da nossa consciência, né? Então, a gente tem pavor, tem medo da morte. Mas eles não têm isso, né? Porque lá não existe o mal. Lá são espíritos bons, espíritos em estado de amor, né, de fazer o bem para os outros. 43. Em que se transformam os habitantes de Júpiter depois da morte? Crescem sempre em perfeição, sem passar por mais provas. Então, lá não existe provas, lá existe aperfeiçoamento. Vai aperfeiçoando, né? Vai melhorando, vai ficando mais divino, mais perfeito, perto da perfeição. Perfeição não, perto da felicidade plena, né? 44. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas a fim de cumprir sua missão? Sim, mas não é uma prova. Só o amor do bem os leva ao sofrimento. Então, lá não tem provas, tem fazer o bem, missões, né, de fazer o bem, de auxiliar. Às vezes são missões mais ou menos difíceis, né, mas só o amor, só a prova, né, do amor. Só o bem, só o amor, a construção, a fazer o bem, a auxiliar,
a cada um que necessita. Regina, parece que a delicadeza impediu ele de falar, né? Aí, quando é para uma prova, o Espírito vai encarnar na Terra, né? Uma missão, né? Verdade. Isso mesmo. A Terra, sim, né, é o lugar da prova, da expiação, da dificuldade, né? A gente vê pequenez ainda, diante de tanta coisa, né? Ainda a ignorância ainda está aí entre nós. Lá não tem isso. Então, lá é o amor, é o bem, é missão de auxílio, de ajuda, né, com outros habitantes menos evoluídos, né, em mundos inferiores. Aí, no caso aqui, que tipo de sofrimento que seria? Por exemplo, assim, só o amor leva ao sofrimento, que tipo de sofrimento que seria? Eu penso, o Dios pode explicar melhor, mas eu penso que seria alguma missão em mundos inferiores que eles vão ter que enfrentar situações dolorosas, assim, difíceis de compreender, de ajudar, de entender, né? Não de superiores, mas o Dios pode explicar melhor disso, se é isso mesmo. Regina, eu só sofro pelos meus defeitos, né? Pelas minhas coisas boas, são muito poucas ainda, acho que tão poucas que não dá para sofrer nada, né? Então, eu acho que eles têm muitas coisas boas. O que eles fazem? Eles apenas ficam com uma pontinha de angústia, né? Mas de não poder fazer mais em menos tempo, né? Mas também eles têm uma noção diferente da nossa de tempo, de espaço. Isso aí é um conveniente, né? Não é uma coisa que os apoquente tanto quanto a gente fica apoquentado, né? Mas eu sou os meus defeitos. Eu não tenho qualidade suficiente para sofrer por elas, não. Dilson, os mundos estão classificados espiritualmente. Inteligência e moral. Júpiter é um planeta onde só tem espírito superior. Lá não tem espírito nem bom, só superior. Além da sabedoria, tem muitas virtudes. Não é só amor, não. Virtudes. Porque todo mundo confunde muito a virtude do amor. Então, as virtudes do Evangelho, eles têm quase todas lá. Eu gostaria de lembrar aqui, né, um personagem, né, que responde bem, que exemplifica bem essa dúvida da Aparecida. Jesus veio à Terra. Ele sofreu? Sofreu. Ele veio aqui para passar por provas? Ele tinha que provar alguma coisa para alguém? Não, ele veio em missão. E veio sofrer por amor. Por amor à humanidade. Então, é isso que ele está querendo falar aqui. Ele está quase que chegando aqui no jupiteriano, porque já estão espíritos puros, estão quase chegando ao grau de pureza. Então, o exemplo melhor é o Cristo. Ele veio, sofreu pra caramba, né? E não veio para fazer... Por amor. E não veio para fazer prova. Não tinha que provar nada para ninguém. Né? Nem para Deus. Nem para Deus. Alcione também, né? Alcione, que veio lá do sistema de Sírios, encarnou aqui, passou por provas, dificuldades, reencarnou algumas vezes, né? Por amor. Muito obrigada, gente, entendi. Obrigada. Número 45. Podem eles falhar em sua missão? Não, porque são bons. Só existe fraqueza onde haja defeitos. Então, eles não falham nas suas missões, né? Eles enfrentam situações, igual o exemplo que o senhor falou aí de Jesus. Jesus não falhou na sua missão. Ele cumpriu a sua missão todinha aqui na Terra. E só fez, né, o bem. Então, eles não falham. Por quê? Porque eles são bons. São esses espíritos
como o Valtinho falou, são espíritos... Superiores. Hein? Espíritos superiores. Superiores. São espíritos Todos. onde são bons. Todos eles são bons. Regina, me ocorreu agora uma coisa aqui. Jesus não falhou conosco, mas nós continuamos falhando com ele todos os dias. Ah, com certeza. Nossa maior dificuldade, nossos maiores problemas. Nós ainda falhamos com Jesus. Mesmo nós que já conhecemos tão bem, né, Jesus, assim, o que ele veio fazer, a sua tarefa, a sua missão, seu trabalho, a implantação do Evangelho. É isso mesmo. Pode continuar? Por favor. 46. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que tivesse desempenhado uma grande missão na Terra? A resposta: São Luís. São Luís veio, né, praticou o bem, exerceu uma grande tarefa. As suas mensagens são pontos, né, de referências, inclusive do Livro dos Espíritos, né, é um dos líderes da codificação de Kardec, São Luís. Então, ele é um dos exemplos que nós podemos ter como um dos habitantes de Júpiter, um espírito bom, que desempenhou uma grande tarefa aqui na Terra, uma grande missão. Eu não conheço muito sobre São Luís. Você sabe mais, Edilson? São Luís foi Rei Luís. Da França. Até lá, o criador da França, da identidade francesa. Até lá não existia francês, existia bretão, normando, e outras várias nacionalidades, né? Como hoje existe ainda dentro da Espanha, que é um país completamente fragmentado, né? Fragmentado em termos de nacionalidades, a França era igual ou se não pior, né? E ele foi aquele que criou a identidade nacional, né? Não o Estado Nacional, que o Estado Nacional é uma coisa muito material, né? De governo, de dominação, mas uma identidade nacional do coração, né? Uhum. Dilson. Foi São Luís IX? São Luís IX. São Luís IX viveu no ano de 1300 e pouco, em Paris. E ele lutou daquelas expedições, das cruzadas. Ele lutou nas cruzadas. Em outras encarnações? Não, na França, no ano de 1300. A última? Bom, o que eu sei está na Revista Espírita. Eu fiz um resumo do São Luís. E agora mesmo eu te falo, eu estou no estudo aqui, agora mesmo eu te ligo, tá? Só um minutinho. Tem mais 47 para encerrar. 47. Não poderias nomear outros? O que vos importa? Há missões desconhecidas, cujo objetivo é a felicidade de um só. Por vezes, são os maiores e as mais dolorosas. Missões desconhecidas, né? Que são missões, são os missionários. Quantos setores da nossa vida tem missionários? Né? Missionários. Acho que aqui responde até um pouco da Aparecida, né? Da dúvida dela. O objetivo é a felicidade, né? A felicidade de um só, cujo objetivo é a felicidade de um só. Então, não tem, assim, muita importância ficar sabendo nomes. O que é importante é que os tarefeiros, os
os missionários do amor, os construtores da nossa evolução aqui na Terra, todos eles estão trabalhando para o bem. Todos eles. Mesmo que nossa condição ainda seja bastante ainda precária, mas em todos os setores, a gente vê o tanto que está, apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo, a gente observa que a Terra está mudando muito, as pessoas estão mudando. Então, é esse o objetivo desses espíritos que vêm para a Terra para trabalhar, seja na área científica, seja na área educacional, seja na área social, política, em todos os setores, né? O começo é esse aí, é o que nós estamos, é como uma semente, né, que está sendo plantada, e vai, de acordo com a nossa vontade, de acordo com nossas deliberações, nós vamos aprendendo, assimilando, melhorando. Acredito que seja assim. Se alguém quiser comentar mais. Eu queria morar em Júpiter. Quem que não queria? Ô, Terezinha, eu não posso pedir para você ir lá, nem me franquear a entrada, mas eu posso te ajudar um pouquinho. Eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento. Aí seu espírito vai elevar um pouquinho perto de lá. Eu vou junto com você, tá? E eu também. Você me leva, Tereza? Estou mandando um abraço para vocês, e, gente, vem ouvir a prece aqui. Viu? Estou brincando. Então, vamos todos elevar o pensamento a Jesus, agradecer Jesus pela oportunidade desse estudo, agradecer por tantas bênçãos que nós recebemos, Jesus. Te rogamos, Pai, para que o Senhor nos ajude, para que sempre tenhamos equilíbrio, tenhamos ânimo, fé e coragem diante dos embates da vida. Muito obrigada, Jesus, que o Senhor possa estar presente em todos os lares, aqui dos nossos amigos, levando os fluidos para as águas, os alimentos da casa dos nossos irmãos aqui, os fluidos para a saúde física e para a saúde do espírito. Obrigada, Jesus. Obrigada, benfeitores amigos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, da prática do mal e do mal que existe em nós mesmos. Que assim seja. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Assim seja.